A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que se encontra no segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 2, no verso 5, que diz assim: O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. O título da nossa reflexão é Grandes Projetos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem uma ligação direta com as promessas que Deus fez a Israel por meio do rei Davi. Deus fez nascer no coração do rei Davi um grande projeto. Que projeto é esse? É a construção do templo no coração de Davi. Deus colocou. Esse foi o grande projeto que Deus fez nascer no coração de Davi, a construção do templo para a honra, para a glória do nome do Deus de Israel. Porém, Davi, ele preparou tudo para que esse templo, esse grande projeto fosse realizado, fosse construído. Porém, Deus deu a seguinte ordem a Davi: Mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Deus impôs aqui uma restrição. Isso está no primeiro livro das Crônicas 28, capítulo 28, verso 3. Deus deu um limite aqui. Disse: olha, você quer construir, eu autorizo, será construído. Isso que está no seu coração, eu recebo como glória ao meu nome, mas você não vai poder construir porque você tem muito sangue em suas mãos. Mas eu escolhi o seu filho, a sua herança, para construir esse grande projeto. E Deus deu a honra a Salomão, filho de Davi, de construir, de executar o plano de seu pai na construção deste templo, dedicado ao Senhor, ao Deus de Israel. E interessante que Davi se sentiu honrado, se sentiu feliz com o sim de Deus para a construção desse templo, para esse grande projeto. E ele, como um pai temente a Deus, sabendo que o seu filho teria uma missão muito difícil, uma missão que demandaria muita sabedoria, muito discernimento, ele, como um pai abençoador, ele falou algo para o seu filho que está lá em primeiro livro das Crônicas 28, versos 9 e 10. Ele disse assim: Filho, para esse grande projeto, eu digo o seguinte: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. E no verso 10, veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então aqui Davi abençoa o seu filho, aqui Davi orienta o seu filho, porque o projeto era um grande projeto, era algo importante, era algo de suma importância, que era para a glória de Deus. Então ele disse para o seu filho: olha, filho, você tem que obedecer, você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que buscar a sua presença para que esse grande projeto ele se perpetue, ele continue. Você tem que obedecer, porque se você fugir da presença de Deus, a bênção dele não estará mais sobre este templo. Então veja a correção de rumos na sua vida, entenda este grande projeto, que é você construir um templo para a adoração ao Deus de Israel. E o interessante é que Davi, ele contribuiu com sua própria riqueza pessoal para a construção do templo. E o interessante também é que ele incentivou o povo a doar para esse grande projeto. Ou seja, ele não tomou o projeto para si mesmo, ele doou, né? Davi entregou os planos do templo a seu filho, como esse templo deveria ser construído, e orientou passo a passo nisso. Mas o interessante é que Davi ele contribuiu para este grande projeto. E a contribuição dele foi 105 toneladas de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada. Caro ouvinte,
Isso hoje, traduzindo isso em valores, na nossa moeda corrente brasileira, em reais, dá 2 trilhões de reais aproximadamente. É muito dinheiro. E ele ofertou isso com amor, porque ele sabia que era um grande projeto. E ele foi tão sábio, tão usado por Deus, que esse dinheiro aqui, humanamente falando, seria o suficiente para construir um grande templo. Mas ele não fez isso. Davi ofertou, mas Davi deu a oportunidade ao povo também de ofertar, também de participar desse grande projeto. Interessante, caro ouvinte, que Deus, ele faz nascer grandes projetos no coração do homem para a sua própria honra e glória. Deus honra muitas pessoas ao permitir que participem de grandes projetos, como esse que nós acabamos de ver e eu acabei de falar. Deus abre portas para que esses grandes projetos sejam concluídos. Quando nós continuamos a leitura do texto, a partir do capítulo 2 do segundo livro das Crônicas, a gente vê que Salomão enviou cartas para solicitar apoio. Mandou cartas para o rei de Tiro, chamado Irão, para que ele pudesse contribuir também. É óbvio que Salomão iria abençoar aqueles que fossem contribuir, mas ele sabia que existia especialistas na construção, em trabalhar com ouro, em trabalhar com a prata, com o bronze, com a madeira. Então ele não fez nada sozinho. E é algo que a gente tira de ensinamento aqui. Nos grandes projetos que Deus coloca no nosso coração, nós temos que entender que Ele é o principal articulador, mas que nós temos que entender que pessoas também poderão participar deste grande projeto para que nós venhamos a alcançar os objetivos lá na frente, ou seja, a consolidação e a construção deste grande projeto. Deus abre as portas para que esses grandes projetos sejam concluídos. Neste caso, o rei de Tiro, Irão, enviou especialista para poder trabalhar na construção do templo, como se fosse um arquiteto, um engenheiro, para contribuir na construção do templo. E todas as pessoas, até os estrangeiros, colocaram a mão na massa para a construção deste templo. Templo para a glória de Deus Pai. Quando nós falamos grandes projetos, agora traçando um paralelo com a nossa vida, com a nossa realidade, a gente fica perguntando, o que é um grande projeto? Às vezes você está aí no seu coração, mas o que ele está querendo dizer com grandes projetos? Eu não estou aqui mensurando o que é grande e o que é pequeno, mas tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração para ser realizado, para nós sermos mordomos, administradores de tudo aquilo que Ele nos dá, eu interpreto como um grande projeto. Eu interpreto que família é um grande projeto. E esse grande projeto Deus coloca nas nossas mãos para aqueles que são casados, têm seus filhos, né? E entende que família é um grande projeto de Deus. Nós temos que fazer com que esse grande projeto ele prospere. E para que esse grande projeto chamado família prospere, todos deverão participar. O marido, a esposa e os filhos. É uma construção em conjunto. Assim como o templo foi construído em conjunto, a família ela tem que ser valorizada, a família ela tem que ser abençoada em conjunto. E Deus, Ele estando neste projeto, não há dúvidas que este projeto vai prosperar. Mas para que a família prospere, para que a família avance passo a passo na presença de Deus e diante dos desafios do mundo, essa família tem que entender que precisa da presença de Deus. Sem a presença de Deus, esse projeto, esse grande projeto chamado família, está fadado ao insucesso. E todos têm a sua cota de participação. E nós temos que centralizar Cristo na família para que esse grande projeto prospere. A educação dos filhos, os pais, também têm que entender que é um grande projeto, é uma grande honra para você que tem a oportunidade de ter um filho que foi gerado ou foi adotado, não importa. Aquele que você está criando é um privilégio participar da educação dos filhos. E isso é um grande projeto.
E para que este projeto prospere, tem que ter investimento. Não o investimento financeiro que o rei Davi fez no templo de aproximadamente 2 trilhões de reais. Mas você vai investir financeiramente na educação dos filhos? Vai. Mas você tem que investir com tempo, com amor, com carinho. Ensinar o seu filho, à luz da palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. Esse é um grande projeto que está em nossas mãos, que está em suas mãos. Sucesso profissional é um grande projeto, por que não? Então você, para que o sucesso profissional ele ocorra, você tem que entender como um grande projeto que tem que ter investimento. E esse investimento parte do princípio em você sim se especializar, em você sim buscar um crescimento profissional, mas esse crescimento profissional virá a partir do momento em que você colocar Deus no centro deste teu objetivo profissional. Deus estando no centro e você colocando nas mãos dele tudo aquilo que você anseia e deseja, ele vai ver o que é melhor para você e na sua profissão. E você será bem-sucedido sim, porque quando nós colocamos Deus no centro do grande projeto, esse grande projeto vai prosperar. Mas digo para você que o seu sucesso profissional não depende somente de você. Deus vai permitir com que pessoas participem da sua trajetória de vida para que você alcance o seu sucesso profissional. Foi assim que Deus fez na construção do templo. Ele permitiu que o povo de Israel, que os súditos do rei Davi pudessem contribuir e sentir no coração aquele arder dizendo: olha, eu tive a honra de participar da construção do templo destinado ao Deus de Israel. Assim, no seu sucesso profissional, Deus vai colocar pessoas que, na sua vida, quando você alcançar o seu sucesso, essas pessoas vão ter um orgulho, entre aspas, aquela satisfação positiva, no sentido de eu contribuir para que ele chegasse aonde chegou. Outro grande projeto são os estudos de cada um, aqueles no seu nível, seja no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade. Enfim, você quer esse grande projeto de você alcançar objetivos nos seus estudos, na sua vida educacional? Entenda que esse grande projeto é uma construção, e a construção sendo para a glória de Deus, você entendendo que Deus está neste negócio e centralizando Ele nos seus estudos, pedindo para que Ele lhe conceda sabedoria, discernimento, para que você realmente avance. E essa construção, muitas das vezes, a partir de pessoas, de um professor, de uma professora, de um amigo, numa determinada deficiência que você tem, é uma construção. E esse grande projeto, quando você alcançar os seus objetivos na aprovação no Enem, na aprovação de um concurso público, tudo isso você vai entender que é uma construção, e essa construção, Deus permitiu esse grande projeto se concretizar na sua vida devido ao amor dele pela sua vida. É um grande projeto. Se você tem um grande projeto que é o seu ministério, aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, entenda, é um grande projeto. É um ministério que Ele colocou nas tuas mãos. É para a glória dEle? Então você vai ver com os seus próprios olhos a construção deste ministério. Você vai ver que pessoas vão ser bênção na sua vida para que o ministério que Deus colocou em suas mãos, ele venha avançar. É um grande projeto, você vai investir. Vou dar um exemplo aqui: se você tem um dom, um chamado para um ministério de louvor a Deus, então Deus vai dar a oportunidade de você investir na sua capacitação técnica para que o nome dele seja glorificado por meio dos louvores, por meio da música. E assim você vai entender para os outros ministérios que Deus porventura tem colocado em suas mãos. É uma construção, é para a glória de Deus. Deus estando neste negócio, este grande projeto prosperará. Meu irmão, caro ouvinte, eu não sei qual o grande projeto que está em suas mãos. Eu citei alguns, mas pode ser que você esteja vivendo um momento com um grande projeto. Entenda, esse grande é um grande que para você pode ser grande, para outros podem ser pequeno, mas se é um projeto, se é algo que está no seu coração e Deus colocou, é grande.
Não importa o que os outros pensem acerca do seu projeto. Se está em suas mãos, ele é grande. Entenda que é uma construção. E nessa construção, o alicerce é Cristo. Coloque Cristo nesse alicerce. Coloque Cristo à frente, porque o seu projeto prosperará, sua família prosperará, seus sonhos prosperarão. Que Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra possa ecoar no seu coração e fazer toda a diferença em nome de Jesus. Amém.